Olá, bem-vindos! Olha, se a ideia de investir na Bolsa de Valores sempre pareceu assim um bicho de sete cabeças, esse nosso papo aqui é justamente para quem está querendo começar. A gente vai construir uma base bem sólida, sabe? Passo a passo, para entender de uma vez por todas como esse mercado funciona de verdade. Então, o nosso roteiro aqui é bem claro. Primeiro, o que é uma ação? Depois, como é que se ganha dinheiro com isso? A diferença entre investidor e especulador, que é fundamental. Como o mercado funciona, o poder dos dividendos e, claro, o passo a passo para começar. Bora lá? Bom, vamos direto ao que interessa, né? Para entender a bolsa, a gente tem que começar pelo começo, respondendo à pergunta mais básica de todas. Afinal de contas, o que é uma ação? Sabe, a imagem que a maioria das pessoas tem da Bolsa de Valores parece que saiu de um filme de Hollywood, né? Aquela gritaria, gente correndo, gráficos piscando sem parar, uma tensão no ar, parece um caos total, uma coisa só para gênio da matemática. Mas será que a realidade é mesmo essa? Então, a verdade é que a realidade para quem investe pensando no futuro é bem menos dramática. Claro, ações são o que a gente chama de renda variável. Os preços sobem e descem, isso é normal. Mas o ato de investir com uma boa estratégia é muito, mas muito mais tranquilo e acessível do que os filmes fazem a gente pensar. E aqui está a definição-chave de tudo. Uma ação, de um jeito bem simples, é o menor pedacinho de uma empresa. Isso mesmo. Quando alguém compra uma ação, não importa se é só uma, essa pessoa está literalmente comprando uma fatia minúscula daquela companhia. Está virando um sócio, um dono de um pedacinho do negócio. E olha só, essa frase do Luiz Barsi, que é simplesmente o maior investidor pessoa física aqui do Brasil, resume essa ideia perfeitamente. A mentalidade é essa. A ideia não é ficar apostando num código que sobe e desce na tela. Não. É se tornar parceiro de negócios bons, de empresas sólidas e participar do crescimento delas com o passar do tempo. Tá, legal, virar sócio. Mas como é que isso vira dinheiro no bolso? Como que o investimento desses gera retorno? Basicamente, existem duas maneiras principais de ganhar dinheiro com ações. A primeira é a mais óbvia, a valorização. Pensa comigo, se a empresa vai bem, se ela cresce, vende mais, lucra mais, o mercado percebe isso e o valor dela aumenta. Com isso, o preço daquela ação sobe também. E a segunda forma é recebendo os proventos. O principal deles são os famosos dividendos, que nada mais são do que uma parte do lucro que a empresa pega e divide com os sócios, ou seja, com os acionistas. Agora, a gente entra num ponto que é crucial. Sério, isso aqui pode definir o sucesso ou o fracasso de muita gente na bolsa. É a diferença de mentalidade, a diferença de cabeça entre quem investe de verdade e quem só especula. E o contraste fica bem claro quando a gente põe um do lado do outro. O investidor tem paciência, tem visão de dono, o foco dele está lá na frente, no longo prazo. Ele estuda a empresa. Agora, o especulador é o oposto. É a impaciência em pessoa. Ele quer resultado rápido para ontem, o foco é no curto prazo, e ele está muito mais preocupado com o sobe e desce do gráfico do que com o negócio de verdade que está por trás daquela ação. E, para fechar essa ideia, nada melhor do que essa frase do Warren Buffett. O mercado financeiro é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Perfeito, né? A paciência aqui não é só uma virtude, é uma estratégia. Essa mentalidade de longo prazo que permite que a pessoa passe pelas turbulências do mercado sem se desesperar e lá na frente colha os frutos do crescimento das boas empresas. Ok, beleza. Mas e o dinheiro? Quando alguém vai lá e compra uma ação, para onde essa grana vai de verdade? Entender esse caminho do dinheiro é fundamental para sacar qual é o papel da bolsa na economia de verdade, na vida real. Existem basicamente dois ambientes. Pensa assim, tem o mercado primário, é quando a empresa vende ações pela primeira vez, no IPO, sabe? Aí sim o dinheiro da venda vai direto para o caixa da empresa. E ela usa essa grana para crescer, para expandir. Já o mercado secundário é onde a mágica acontece no dia a dia. É a bolsa como a gente conhece. Ali a negociação é entre investidores. O dinheiro só troca de mãos, de quem está vendendo para quem está comprando. A empresa não vê um centavo disso. Vamos voltar para aquela segunda forma de ganhar dinheiro que eu acho fantástica, os dividendos. Porque é aqui, recebendo um dinheirinho na conta, que a ideia de ser sócio fica bem concreta, bem palpável, sabe? Funciona assim. Como sócio, o investidor tem direito a um pedaço do lucro. Aí a empresa decide que vai distribuir uma parte desse lucro e anuncia o pagamento de dividendos. Vamos supor que ela anuncie, olha pessoal, vamos pagar 50 centavos por cada ação. E aí o efeito de escala é poderoso.
Se a pessoa tem uma única ação, ela recebe 50 centavos, ok. Mas se ela tem 100 ações, já são R$ 50. Se tiver 1.000 ações, são R$ 500 que pingam direto na conta da corretora, sem fazer nada. Ou seja, é bem lógico, quanto mais ações, maior a participação na empresa e, claro, maior a fatia do bolo que vai para o bolso. E isso é a base de uma estratégia muito famosa, a do Barsi. A lógica é simples. Focar em empresas boas, perenes, sabe, aquelas que existem há anos e vão continuar existindo. Aí a pessoa recebe os dividendos e, em vez de gastar, faz o quê? Reinveste, compra mais ações daquela mesma empresa. E com o tempo, isso vira uma bola de neve gigante. O dinheiro dos dividendos compra mais ações, que geram mais dividendos, que compram mais ações. E por aí vai. É o poder dos juros compostos na prática. Beleza, falamos de um monte de teoria, mas a pergunta que não quer calar é, tá, e na prática, como é que se sai do zero? Como dar os primeiros passos para de fato começar a investir? O processo todo pode ser resumido em 3 passos bem simples. Primeiro e mais importante, estude. Nunca, jamais coloque dinheiro no negócio que não entende minimamente como funciona. Segundo passo, abrir uma conta numa corretora. É ela que vai ser a ponte de acesso à bolsa de valores. É bem fácil, tudo online hoje em dia. E terceiro, e talvez o mais difícil para muita gente, comece. Dê o primeiro passo. Compre as primeiras ações, mas sempre com aquela mentalidade que a gente falou. Visão de dono, foco lá na frente, no longo prazo. E para a gente fechar, mais uma do Buffett que amarra toda a nossa conversa. Se a pessoa não está pensando em possuir uma ação por 10 anos, não deveria nem pensar em possuí-la por 10 minutos. Isso resume tudo. Investir em ações não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. É a perspectiva de tempo que separa a ansiedade de quem especula da tranquilidade de quem está construindo patrimônio de verdade. E a reflexão que fica é essa. Qual é o horizonte de tempo que cada um tem para o próprio futuro financeiro?